Imagina compor uma música luxuosa, tipo um verdadeiro hino pop para celebrar um casamento real, e aí, séculos depois, descobrir que essa exata mesma letra está sendo usada para explicar a estrutura do próprio universo. Nossa, é uma escalada e tanto, né? Com certeza. É de explodir a cabeça. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos mergulhos profundos. É muito bom estar aqui de novo. E antes de darmos o primeiro passo na nossa investigação de hoje, eu faço questão de receber cada pessoa que está nos ouvindo com grande entusiasmo. Deixo aqui um desejo muito sincero e, claro, que uma bênção divina acompanhe o dia e a semana de cada um que nos acompanha agora. Que seja um tempo, sabe, de muita luz e descobertas para todos. Amém. É sempre um privilégio enorme estarmos aqui. E olha, o material que a gente tem sobre a mesa hoje justifica toda essa expectativa. Justifica muito. Hoje a gente tem em mãos um conjunto de fontes absolutamente fascinante. Nós vamos analisar trechos muito específicos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, com foco lá no Salmo 45. Um texto riquíssimo. Sim, mas a gente não está lendo esse texto antigo no vácuo, né? Nós temos a excelente companhia dos comentários bíblicos do estudioso Allen P. Ross. Ele vai nos ajudar a decodificar o que está nas entrelinhas. E os comentários deles são essenciais para a gente não se perder, sabe? Exato, então a nossa missão hoje é desvendar as camadas de um antigo cântico de casamento real. A gente quer entender como um texto que começa como uma celebração luxuosa de um rei humano, tipo quase uma ostentação mesmo, se transforma de forma surpreendente em uma das peças proféticas mais importantes da antiguidade. Pois é, e o que mais impressiona é que essa transição, ela acontece quase sem que o leitor desavisado perceba. O autor atrai a gente com o brilho do ouro, com o cheiro de perfumes exóticos. Sim, apela para os sentidos. Isso. E quando a gente se dá conta, já não estamos mais falando de política antiga. A gente está lidando com a estrutura da própria realidade cósmica. Caramba! E para a gente entender como isso acontece, antes sequer da gente olhar para os detalhes da festa de casamento em si, a gente precisa entender o estado de espírito de quem escreveu o texto, né? Fundamental. Porque o poema não começa descrevendo o rei, ele começa descrevendo o próprio poeta. E logo no início, o autor diz que o coração dele transborda de belas palavras. E nas notas do Ross, tem um detalhe linguístico incrível sobre isso. Tem sim. A tradução literal aponta para um coração que está fervendo. Fervendo, tipo uma panela no fogo. Literalmente isso. A palavra hebraica original carrega essa ideia de algo que está borbulhando. Não é tipo só uma inspiração tranquila, sabe? É uma agitação interna muito forte. Ele tá ansioso. Exato. O autor está consumido por um tema nobre. A mente dele está a 1000 por hora, fervendo de admiração, a ponto dele não conseguir se conter. Ele precisa colocar isso para fora. E o texto ainda traz uma instrução musical super curiosa, né? Diz que o cântico deve ser tocado na melodia chamada Os Lírios. É essencialmente uma canção de amores, como o próprio texto define. Uma canção de amores que, olha, logo de cara já mostra que não é um romance comum. Nem um pouco comum. Porque a figura do noivo, que no caso é o rei, ela é descrita de uma forma que parece quase contraditória para os nossos padrões modernos de romantismo. O que é fascinante aqui é a dualidade imediata que o autor constrói logo naqueles primeiros 5 versículos. Por um lado, ele olha para esse rei e diz que ele é o mais formoso dos filhos dos homens. E que a graça foi derramada nos seus lábios. E a gente precisa entender o peso disso no mundo antigo. Não era só charme, né? De jeito nenhum. A capacidade de falar com graça, de ser um orador sábio e justo, era a evidência máxima da bênção de Deus sobre um governante. Um rei que falava com graça era um rei que julgava com retidão. Certo. Mas, simultaneamente, no mesmo fôlego em que ele elogia a beleza e as palavras doces, o poeta convoca esse rei a cingir a espada na coxa. É uma virada muito brusca. Muito. Ele descreve, de repente, um guerreiro feroz e letal. Ok, vamos desempacotar isso, porque a imagem é muito forte e até um pouco chocante se a gente pensar que é o contexto de um casamento. Totalmente. É como se a gente estivesse assistindo a um trailer de cinema épico, sabe? Ou analisando a campanha de relações públicas mais perfeita da antiguidade. O noivo aqui não
Não é apenas aquele clichê do príncipe romântico dos contos de fadas. Aquele que só tem palavras gentis, né? Isso. Ele é um herói de ação invencível que garante a segurança do reino. O texto diz que ele cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da justiça. E que as flechas dele são tão agudas que penetram o coração dos inimigos. É uma transição muito drástica de palavras de graça para flechas no coração. Mas olha, para uma nação antiga, essa dualidade não era uma contradição. Era o que eles precisavam. Era garantia absoluta de estabilidade. De que adianta um rei ter palavras bonitas se as fronteiras estão sendo invadidas e o povo sendo saqueado, sabe? É verdade. A sobrevivência dependia disso. Exato. O ideal, antigo, era esse equilíbrio. Um líder civilizado e compassivo no trono, mas uma força implacável no campo de batalha para proteger a nação. Mas tem um detalhe vital aí. Ele não é um guerreiro sanguinário que luta por ego, certo? O texto faz questão de moralizar essa guerra. Perfeito, você tocou no ponto central. O salmista eleva essa força militar a um patamar ético altíssimo. Ele não está saqueando vizinhos por esporte. Não de forma alguma. Ele cavalga pela verdade, humildade e justiça. O caráter moral da guerra é o que justifica a vitória dele. Ele prospera porque ele é justo. Faz todo sentido, e é exatamente a partir dessa base moral elevada que o poema, de repente, dá um salto vertiginoso. Um salto que quebra as regras da época, eu diria. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem está nos acompanhando, porque a gente tem toda essa descrição política e militar, que é grandiosa, sim, mas ainda é humana. E, de repente, a linguagem escala para um nível teológico que me faz parar aí e pensar, espera aí, isso não é perigoso? É uma tensão enorme. Sim. Nos versículos 6 e 7, o poeta vira para o rei e diz textualmente: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre." E eu fico confusa porque Israel era uma cultura estritamente monoteísta. A ideia de um único Deus era o pilar deles. Então isso não beirava blasfêmia pura e simples. Chamar um rei humano, da linhagem de Davi, de Deus, usando a palavra Elohim, bem no meio do casamento dele. Essa é, sem dúvida, a maior tensão do texto todo. É uma extravagância de linguagem, parece totalmente fora de lugar na religião de Israel. Mas o Alan P. Ross traz um contexto histórico que é essencial aqui, para não lermos de forma anacrônica. Isso. No antigo Israel, a palavra Elohim, que a gente traduz como Deus, às vezes ela era usada num sentido derivado. Como assim derivado? Como um título funcional. Por exemplo, juízes nos dias de Moisés, ou líderes que tinham autoridade sobre a vida e a morte do povo, de vez em quando eram chamados de Elohim. Com um E minúsculo, digamos assim. Exatamente. Por quê? Porque eles atuavam como os justos representantes de Deus na Terra. Eles eram o braço visível da justiça divina. Ah, entendi. Então, nesse contexto do casamento, o poeta, com aquele coração fervendo, está elevando o rei humano ao status máximo de representante de Deus. Ele está dizendo, tipo, você governa de forma tão justa que você é a imagem de Deus para nós. Certo, então na hora do evento, era meio que um exagero poético para dizer que o cara era um rei absurdamente bom. Basicamente. Mas a história não acaba aí, né? Porque esse exagero ganha vida própria. O texto acaba carregando um peso que rei humano nenhum conseguiu sustentar depois. Exato. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 1, resgata exatamente esses versículos. Centenas de anos depois. Sim. E ele não usa como metáfora, ele lê de forma literal. Ele usa isso como a prova teológica definitiva de que o Salmo apontava para algo muito maior. Apontava para o reinado eterno de Jesus Cristo. Perfeito. O que parecia só uma bajulação poética num casamento era, na verdade, uma profecia messiânica sobre a diferença essencial entre o filho e os anjos. O rei Hermano virou uma tipologia, uma sombra, do verdadeiro rei que viria. Uau! É de tirar o fôlego quando a gente pensa nessa escala de tempo. Mas logo depois dessa revelação teológica gigante, o texto faz algo muito curioso. Ele puxa a gente de volta para a terra, diretamente para os degraus do palácio. É uma mudança de câmera fenomenal.
Sim, ele aterrissa a gente numa experiência sensorial riquíssima do dia da festa. O autor joga a gente no meio do luxo da corte antiga. Os versículos 8 e 9 descrevem aromas e visuais absurdos. Ele diz que as roupas do rei cheiram a mirra, aloés e cássia. E a gente lê isso hoje e pensa em, sei lá, incensos comuns. Mas o valor agregado nisso na época era astronômico, né? Era a riqueza da riqueza. A mirra era uma goma perfumada trazida lá da Arábia. Os aloés eram madeiras perfumadas super caras. E a cássia era extraída de raízes aromáticas. E tem que lembrar que o mundo antigo não tinha saneamento básico. O cheiro das cidades era péssimo. Terrível, sem dúvida. Então, o monarca andando por aí com uma nuvem de perfume importado, não era só vaidade. Era uma demonstração de riqueza, de poder. E de logística internacional. Comunicava que ele controlava rotas comerciais pelos desertos. E não para no cheiro, tem o som e o visual também. O texto fala de música de cordas ressoando de palácios enfeitados com marfim. Marfim, mais um item caríssimo. Sim. E do lado desse rei perfumado tá a rainha. E ela tá enfeitada com o quê? Com o ouro finíssimo de Ofir. Nosso ouro de Ofir. Essa menção é ótima porque Ofir, possivelmente lá na Arábia Ocidental, era a fonte proeminente do melhor ouro. É tipo a cobertura de tapete vermelho da antiguidade. Exatamente isso, um tapete vermelho. O texto faz questão de mencionar as grifes da época. Não é qualquer ouro, é o de Ofir. Não é qualquer perfume, é a mirra. Era uma experiência em 4D para quem estava lendo. E isso provava que a ostentação real era uma ferramenta diplomática, né? Com certeza. Mostrava glória e favor divino para qualquer embaixador estrangeiro que estivesse ali assistindo. Mas, no meio de toda essa ostentação, o foco muda de novo de forma muito súbita. O poeta tira o foco do rei e do marfim e foca na noiva. E aí que o clima dá uma pesada. Dá mesmo. Ela recebe um conselho que soa surpreendentemente duro. E é isso que fecha o ciclo profético do texto. Isso acontece nos versículos 10 a 15. O poeta vira para ela e manda a real. Ele diz, esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Imagina o peso psicológico disso. Hoje a gente vê casamento como união de famílias. Mas para uma princesa estrangeira ali, isso era uma exigência de ruptura total de identidade. Uma ruptura completa. Tipo, apague quem você era. Suas lealdades políticas morreram. Mas o texto não exige isso de graça. Ele promete que o rei vai ficar encantado com a formosura dela e que ela vai receber presentes dos ricos, incluindo a filha de Tiro, a potência comercial da época. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre o que essa submissão significa. A palavra hebraica para o desejo do rei significa muito mais do que só atração física. O comentário do Ross aponta que é um chamado para ela honrar o rei como o senhor dela. Uma lealdade incondicional. Sim, e aí a gente chega na grande culminação desse cântico. O apóstolo João, séculos depois, quando foi escrever o capítulo 19 do Apocalipse, sobre as bodas do Cordeiro no céu. Esse mesmo. Quase certamente ele tinha o Salmo 45 na cabeça. A noiva vestida de justiça, o noivo real indo para a batalha em retidão. O Salmo é todinho tipológico do grande rei davídico Jesus e a sua noiva, que é a igreja. Então, essa promessa de deixar o passado para trás e se unir ao rei eterno ganha um significado espiritual muito profundo. E a promessa final do Salmo consolida isso, né, de que os filhos serão príncipes por toda a terra. Não era uma promessa só para Israel, mas para todos os povos. Um governo universal de paz. Que jornada absurda a gente fez hoje. Saímos de um poeta com o coração fervendo num casamento cheio de ouro e perfumes caros. Passando por guerras e marfim. E terminamos com a visão cósmica do Apocalipse sobre o Rei Eterno. E isso deixa uma reflexão final para todo mundo que está nos ouvindo mastigar durante a semana. Se um casamento antigo e cheio de diplomacia serviu de tela para descrever o relacionamento do próprio Deus com a humanidade, de que forma as nossas celebrações comuns de hoje também podem estar refletindo realidades divinas muito maiores. É de se pensar, né? O sagrado escondido nas nossas rotinas.
Com certeza, e com esse pensamento a gente encerra a exploração de hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e cumprindo o que eu disse no começo, que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Até a próxima. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos